E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu acho que vocês conseguem prever pelo menos dois dos assuntos que iremos abordar no vídeo de hoje. Foram assuntos que movimentaram o dia e a noite de ontem no Brasil. Um deles foi o julgamento aí do STF sobre a suspeição do Moro, que teve até direita Gilmar Mendes aí muito nervoso, soltando aí, né? Esbravejando pra cima do Cássio Nunes, vou mostrar pra vocês, vídeo na íntegra. E também tivemos, no final da noite, o pronunciamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso também deu muito pano pra manga, muita gente falou umas coisas, muita gente falou outras. Eu acho que todo mundo assistiu, mas a gente temos que comentar, né? Trazer todo o contexto, mostrar as reações, como é que a oposição reagiu, como é que o pessoal do nosso lado vem reagindo. E óbvio, ontem também tivemos a primeira entrevista do Daniel Silveira, desde que, né, deixou o cárcere. Deu entrevista para Jovem Pan, falou coisa interessante, quero mostrar para vocês pelo menos um recorte aqui. E ainda temos as coisinhas extras para falarmos em relação à pandemia, ao Dória, ao que está acontecendo no Rio de Janeiro e o sofrimento do povo brasileiro. E algumas coisas também relacionadas à pasta do Ministério da Saúde. Então, sempre muito assunto, mas vamos começar e com a ordem cronológica. Vamos começar do início do dia. Vou fazer aqui hoje o Gazeta, sempre fazer assim, quando eu acho algum canal de direita, uma página de direita, fazendo, sabe, trazendo todos os fatos, sempre dou uma preferência. No dia de ontem, o Gazeta Brasil conseguiu trazer, sabe, como é que eu posso falar? Um compilado muito bom de tudo que rolou, principalmente relacionado ao STF. Vou estar usando a maior parte deles aqui pra gente construir uma linha do tempo. Só que, além do comentário do julgamento de ontem, eu quero relembrar para vocês algumas matérias que saíram que nos dá assim, a entender que aparentemente o Lula já sabia do que ia acontecer no dia de ontem. Mas vamos só. Isso aqui ainda não tem a ver com o julgamento lá da suspeição do Moro, mas como foi o dia que começou. Tava lá a ação que Bolsonaro entrou, falando, não, eu sou o governo federal, só o presidente tem o direito de, sabe, instaurar um estado de sítio com a aprovação do Congresso. Porque não tem como aceitar os governadores colocando um toque de recolher, uma medida exclusiva do toque de sítio, numa situação como essa. Marco Aurélio tava nem aí, negou e ficou por isso mesmo. E a mídia, daqui a 2, 3 meses, na verdade daqui a uma semana, quando alguém falar que o STF nunca deixou o governo federal determinar o que será feito, vão falar que é mentira. Aí você vê, ó, Marco Aurélio, negação de Bolsonaro contra estados para acabar abusos de governantes. E ele ainda entra meio que no mérito, falando que, na verdade, Bolsonaro que assinou sozinho, o AGU não estava lá assinando, e aí faltou a assinatura do AGU, então o Bolsonaro ele não é a União. Lá, todo o argumento lá, isso, aquilo, outro, para falar que, não. É os governadores e prefeitos que vão decidir por tudo. Bolsonaro tentou mais uma vez tentou dar, principalmente o que Bolsonaro quer? Isso era o que deveria estar claro na cabeça de todas as pessoas do Brasil. Bolsonaro não quer que as pessoas façam festas. Ah, não, vou fazer uma festa aqui. Não, não é isso. O que o Bolsonaro quer é que as pessoas possam trabalhar para colocar comida, sabe, na barriga de seus filhos. As crianças não ficarem chorando. Porque todo mundo sabe que hoje, no Brasil, com R$250 aí do auxílio que tá para lançar, cara, tá bem complicado, né? O povo precisa trabalhar. Mas não era todo mundo já estava esperando sobre isso no STF, né? Mas aí vamos lá, que o dia avançou um pouquinho, ainda era de manhã, era em torno de 10 da manhã, a Gazeta soltou um pouquinho tempo depois, mas logo da manhã todo mundo foi pego aí com a notícia que foi urgente, saiu em todos os veículos. O Cássio apareceu e falou o seguinte, ó, Cássio devolve vista e julgamento de suspeição de Moro em processo de Lula acontece hoje. O Cássio tinha pedido vista, ia dar uma olhada, coisa... Ele devolveu e todo mundo foi pego. É hoje. Mas será que foi todo mundo que foi pego de surpresa? Ou será que o Moro e o Lula já estavam sabendo? Até o momento o placar está em 2-2. Só falta o Cássio voltar. Mas não foi bem assim, né? Teve um voto extra. Mas pegou alguém de surpresa? Acho que vocês que assistem aqui de forma frequente os vídeos já sabiam o que estava acontecendo com relação a Carmen Lúcia. Tanto que a Gazeta diz, ó, porém, a ministra Carmen Lúcia, que já voltou, adiantou que vai votar novamente. A segunda turma do STF tem sessão nesta terça às 14 horas da tarde. E aí você vê, foi lá
tava todo mundo esperando o Cássio. O antagonista estava com uma pedra na mão, Nando Moura com uma pedra na mão, né? O MBL, pra falar aí, ó, Cássio, fracasso, 27 anos, sei lá, juiz petista, advogado, o PGR petista, toda aquela ladainha que eles sempre repetem. Só que aí o Cássio meio que surpreendeu grande parte do pessoal e ele acabou votando contra a suspeição de Moro. Falou, cara, não dá pra votar, sabe? Não dá pra votar contra o Moro. Não dá pra falar que o Lula, né, é inocente, é elegível. E olha só, ao votar contra a suspeição de Moro, Cássio Nunes cita Gilmar. Crime não se combate com crime. Em seu voto contra a suspeição de Moro, o ministro do STF, o Cássio Nunes, criticou o uso de provas ilícitas roubados por hackers da Operação Lava Jato para declarar parcialidade do ex-juiz. Para reafirmar que as mensagens roubadas da Lava Jato não podem ser usadas para julgar Moro suspeito, Cássio citou a frase de Gilmar Mendes: crime não se combate com crime. Dois erros não fazem um acerto, afirmou o ministro. E ele cutucou o Gilmar. E o Gilmar, né, soltou os leões para cima do Cássio. O grande interessante disso daqui tudo é o seguinte, ó. Ó, para você ver como o Brasil é um país único. A gente sabe que Lula não é santo. A gente sabe tudo que Lula fez. De tudo não, né? Do que a gente sabe já é assustador. Ainda é mais assustador saber que o Lula ainda tá solto e levou esse tempo todo para ser preso e ficou preso um tempinho e saiu. Mas a gente também sabe que Sérgio Moro não é flor que se cheire. E a gente não sabe que... E a gente também sabe que, pô, prova ilegal é meio complicado de usar. Mas, ao mesmo tempo que o que tá lá revelado nas mensagens é um conteúdo absurdo, com até questão relativa a forjar um depoimento. Não foi relacionado ao caso Lula. Não foi relacionado ao caso Lula a questão do depoimento. Mas você pega, olha como é o Brasil. Você tem um juiz complicado julgando o Lula, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o Lula. E aí você descobre nesse processo que esse juiz... Você descobre através de um crime que esse juiz meio que fez algumas coisas muito estranhas, juntamente com seus parceiros, né, da Lava Jato, os lavajatistas, não a operação como um todo. A operação tem muitas coisas boas. A operação trouxe muitos frutos bons para o Brasil, até porque ela não só se limitou ao Moro, ao detenção pessoal. Você vê, cara, como é que resolve isso? Como é que resolve isso? O Cássio, no final das contas, ele foi pelo caminho... Na minha visão, eu não sou nenhum jurista, nenhum especialista, mas a visão mais correta. Ele seguiu a lei. O Cássio seguiu a lei. E num país que a coisa tá tão complicada, seguir a lei já é assim, meu Deus, o cara seguiu a lei, foi motivo de surpresa. Ele foi pelo caminho mais fácil, assim, independente da gravidade do conteúdo das mensagens, independente do que a mensagem revela, no final da história, a gente não pode usar isso daí. Sabe? Então tá meio que resolvido. Se a gente fosse entrar, como a esquerda quer entrar, numa discussão moral. Porque o que a esquerda quer fazer com a situação é colocar em termos morais. Por seguinte, ó, a gente descobriu através desse crime que as mensagens do Moro, pô, são muito complicadas. Mas isso daí é um julgamento a nível moral, porque o papel diz que não pode utilizar. E aí é o que eu falo algumas vezes. Não é porque a gente tá com a manopla de Thanos na mão que a gente pode usar. A esquerda é assim. Eles, sempre que tá com a manopla, por eles, metade do mundo desaparece. Quem não entende o que é a manopla de Thanos, assiste depois o Vingadores, o segundo filme. É basicamente o seguinte, o cara tem lá uma luva, que tem umas pedras lá, umas joias super poderosas, que ele tem o poder de, no estalo de dedos, fazer o que ele quiser, e no estalo de dedos, ele desaparece com metade do planeta. Por quê? Porque ele quis, porque ele achou que era bom. Então, a gente tem que se lidar, sabe, seguir a lei, para ter um ordenamento jurídico e saber, né, pô, ter previsibilidade. E você vê, o Cássio Nunes sobre mensagens roubadas da Lava Jato. Prova ilícita, ilegítima, imprestável, impossível de ser aproveitada. Ainda que contenham coisas absurdas. Que meio que tem que ser investigada, mas e aí? Vai seguir a lei ou vai seguir coisa? Porque, beleza, aí agora segue a moral. Mas a moral do STF é uma moral meio complicada, né? Aí depois tem outro caso, que envolve, sei lá, alguma pauta da direita e tudo. E aí vai julgar o que tá na lei ou pela moral do STF? É complicado. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores, você viu. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, de sua liberdade. Que ia virar, né, uma profissão. Se a pessoa
que quer se defender em processo penal interceptando, sem autorização judicial, conversa alheia, pudesse contratar outras para fazê-lo por ela, teríamos profissionais do crime de hackeamento oferecendo livremente os seus serviços. De acordo com Cássio, as mensagens roubadas da Lava Jato são provas ilícitas, ilegítimas, imprestáveis, impossíveis de serem aproveitadas. Falou. E aí, olha só, essa reação aqui demonstra o que é a mídia. Foram várias. É porque isso daqui fica bem claro. O importante é criticar o governo. Aí vem lá o Pedro Doria. O voto do ministro Cássio Marques deixa uma coisa evidente. Bolsonaro não quer enfrentar Lula. A Bela Megali, só colando no Globo, viu, falando a mesma história, a mesma ladainha, que é o seguinte. A narrativa é que Bolsonaro interferiu no julgamento, forçou o Cássio a não reconhecer o Moro suspeito, porque ele quer tornar o Lula lá inelegível, porque Bolsonaro está com medo do Lula. Essa é a narrativa. A mídia não perde a oportunidade. Já, se Cássio votasse a favor, aí, olha só, Bolsonaro, na verdade, ele tá com medo de enfrentar a frente ampla, tá com medo de enfrentar o Ciro Gomes, o Dória, ele quer rivalizar com o Lula, porque na cabeça dele é o melhor dos cenários. Tanto faz. A mídia vai pegar o que tiver e vai jogar contra o governo. É só o que a mídia sabe fazer. Só que aí os melhores momentos do julgamento foi ver o Gilmar Mendes nervoso, meu Deus, rapaz, vou até mostrar pra vocês, você vê, ó. Gilmar Mendes se irrita e perde o controle com o voto de Cássio Nunes. Rapaz, ele fez assim um comentário bem pesado, tá aqui, ó. Gilmar Mendes faz comentário xenofóbico contra Cássio Nunes Marques. Nem aqui, nem no Piauí. Vou mostrar o que o Gilmar falou, né, pra não falar assim, que eu tô distorcendo a fala dele, e depois vou mostrar pra vocês também a resposta do Cássio, que essa foi também, meu amigo, sensacional. Vou botar aqui. Me faça justiça. O meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca. Me choca tudo aquilo que se revela. E a defesa que se faz, pode haver tido inserções, pode haver manipulação. Não, diga-se que não se fez. Nervoso, viu? Nervoso. Que não havia essa proximidade. Que são mentirosas. Eu já disse aqui. Ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Tá nervoso, viu? Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Eu não compraria. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança. São pessoas que nós temos como probas. Aqui não tem um pedaço que ele fala da questão do Piauí, porque isso aí é um assim mais devagar, mais arrastado. Mas isso aqui também foi coisa que o Gilmar falou e também, né, isso aqui merece. O Gilmar tava muito nervoso, diversas coisas, mas ele também não tá completamente errado. O que o Moro fez, a gente não pode esquecer disso em momento nenhum. Moro desmoralizou a justiça brasileira. E não de agora. Moro já vem fazendo isso há muito tempo. Aí você vê, ó, isso não tem a ver com garantismo, nem aqui nem no Piauí. Foi o que o Gilmar falou, porque o Cássio falou, pô, eu sou um garantista, voto de acordo com a lei e tal, e o Gilmar fez um comentário aí, ofendendo a região de onde o estado de onde o ministro Cássio, sabe, nasceu, de onde ele veio, do Piauí. E Cássio deu uma resposta, eu vou botar nesse microfone aqui, porque aquele outro ele fica um pouco estourado, não tem a mesma qualidade, você não precisa ver o vídeo, né? Olha só, rapaz, o Cássio foi bem, viu? Foi bem, olha isso aqui. O contributo que eu tento dar, senhor presidente, e eu falo muito pouco porque eu não gosto muito da minha própria voz, e se eu tivesse algo a ensinar de direito a vocês, iriam até me apelidar de professor de Deus. Já meteu a primeira.
Imagine, se eu tivesse algo pra ensinar vocês, eu seria professor de Deus. Gilmar Mendes é Deus. Se eu tô ensinando Gilmar Mendes, eu sou professor de Deus. Já encaixou a primeira. Mas o que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi dito e de várias vezes que foi mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas do meu voto. Entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem em respeito aos votos divergentes, aqueles que pensam de forma diferente e sem nenhuma pretensão absolutamente. Se eu tive, ainda que de forma transversa, eu não tive a menor intenção de desqualificar absolutamente nenhum dos argumentos lançados por vossas excelências. Chamou Gilmar de intolerante. Ó, chamou de Deus, depois de intolerante. Eu ia também fazer dois registros. O primeiro não é para ninguém da corte, mas para os que estão nos assistindo, né? Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada e que eu não temo ninguém nesse plano. Eu sou temente apenas a Deus. Para os que não me conhecem, ainda tem um pouco mais de 26 anos para conhecer. Mas apenas um registro, senhor presidente, que eu acho que talvez em toda a fala, e Vossa Excelência me permite, pela amizade que temos, fazer apenas um reparo. Não posso deixar de registrar. E sei e conheço Vossa Excelência que não teve essa intenção. Absolutamente, sei que não teve essa intenção, mas pode gerar uma interpretação de uma forma. Vai falar do Piauí agora. Quando Vossa Excelência diz que o garantismo invocado por mim não é garantismo nem aqui nem no Piauí. Isso pode eventualmente ser interpretado e mal utilizado, entendendo que talvez, além de um menoscabo, a opinião de um colega seria uma forma de desprezar um Estado pequeno. Eu sei, conheço Vossa Excelência, vem de um Estado pujante, mas não um Estado também muito grande, que não teve essa intenção. Mas eu queria fazer esse registro e... Essa outra também, né? Não, aqui eu tô falando... Eu duvido, eu não consigo acreditar que você, Gilmar, sabe, tem algum preconceito comigo porque eu sou do Nordeste. Falou basicamente... Eu não consigo acreditar. Até porque você, né, pode vir de um Estado mais pujante, mas não é muita coisa também, né? Rapaz, Gilmar passou mal. Uma vez apresentar escusas se eventualmente no meu voto eu ofendi alguma forma de pensar dos senhores. Na realidade, eu apenas retratei a minha forma de pensar e sei que quase tudo que foi replicado está na primeira metade do meu voto. Espero não ter deixado nada à margem e cumprindo a missão, presidente, do minuto. Aí tá aí. Foi o voto do Cássio. E eu acho que, na boa, acho que foi a primeira vez, assim, que o Cássio falou alguma coisa mesmo, assim, que dá pra bater palma. Dessa vez dá pra bater palma. Primeira vez que realmente não. Dessa vez, o Cássio deu uma bola muito dentro. E aí o Gilmar viu que passou muito dos limites, né? Acabou ofendendo um estado inteiro, mostrando o seu... Mostrando não, né? Dando... Tipo assim, pessoas mal intencionadas poderiam falar que o Gilmar foi preconceituoso, mas óbvio, ele não é, sabe? Quem somos nós para ensinar, né? Deus. Não é ser professor de Deus. Aí você vê, ó. Gilmar se desculpa com Cássio por menção ao Piauí. Quero que o ministro Nunes Marques não personalize a referência que fiz ao Piauí. Eu também venho de um pequeno estado, alegou o ministro do STF. Só interessante é o seguinte, né? Ele não chama de Cássio. O Cássio, ele não gosta do nome dele, não gosta da voz dele. Não gosta de Cássio, não gosta da voz. Quer que seja chamado de Nunes Marques. E aí tudo bem. Teve outro momento do julgamento bem interessante, inclusive a Bárbara trouxe aqui, que eu nem vou colocar o vídeo, mas vou explicar pra vocês. O Gilmar, ele fala o seguinte, que o que estava acontecendo lá em Curitiba é um absurdo. Como assim, sabe, os procuradores junto com os promotores fazendo reunião, isso, aquilo, outro, blá, 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 e aí investiga e julga e defende e acusa, faz todas as funções ao mesmo tempo. Não pode ser assim. Você não pode, sabe, usurpar a função, sabe, de outro cargo, de outra, sabe, você tem que seguir a sua premissa. E aí a Bárbara fala o seguinte, ó, cara, se eu tivesse ali no lugar do Cássio, ainda chama de Nunes Marques, né, tava de bom humor a Bárbara, eu só faria uma única pergunta após essa fala de Gilmar Mendes. Tá, beleza. E o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, onde o STF, com seu voto, tornou-se o Supremo vítima, investigador e juiz. É quase inacreditável. O Gilmar tá acusando o Moro de diversas coisas que meio que o inquérito do STF segue a mesma linha. Então, é uma completa falta de lógica e falta de senso. Mas
Quem somos nós para querer ensinar alguma coisa para o ministro Gilmar Mendes? E aí, depois disso tudo, o Cássio votou e falou, e aí agora, terminou? Quer dizer que o Moro não é suspeito? Não. Porque a Carmen Lúcia resolveu votar de novo e ela mudou o voto dela. Ela que antigamente, em 2018, tinha votado a favor do Moro, tanto estava 2-2, ela mudou o voto e ficou contra o ex-juiz Sérgio Moro. Com isso, a ministra juntou-se a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e formou-se maioria de 3-2 contra Moro. Neste caso, o que se discute basicamente é algo que para mim é basilar. Todo mundo tem direito a um julgamento justo e ao devido processo legal e à imparcialidade do julgador. Só basta que o próprio STF siga, né, essa linha de pensamento. Avisa para Alexandre de Moraes. Tida como aliada da Lava Jato na corte, Carmen já havia votado em 2018 contra a suspeição de Moro, mas nessa terça considerou que fatos novos mostraram essa quebra de parcialidade. Por isso, a ministra restringiu ainda seu voto a Lula. Em relação a ele, havia uma ênfase dada para colocá-lo numa posição em relação à corrupção. Né? O pessoal precisa se esforçar para colocar Lula como um corrupto. Ele não é, né? É um homem santo. Lula é um homem santo. E aqui, eu adoro vocês nas redes. Isso aqui é a típica coisa que eu jamais acharia. Às vezes eu acho, às vezes a tua memória é boa, mas isso daqui eu nem lembrava. O Galego, um perfil lá no Twitter, nos relembra disso daqui, ó. O MBL, que deu piti ontem, chorou por causa do Moro. Olha só. MBL e Vem Pra Rua se reúnem para limpar prédio de Carmen Lúcia. Rapaz. E aí? Passando o pano, hein? O pano não deu muito certo. Não deu muito certo pro MBL. E aí, olha só. Carmen diz que novo voto sobre Moro vale apenas para o caso de Lula. Menos mal, e eu realmente espero isso, porque não é possível que o STF vai querer anular toda a Lava Jato. Não é possível. Não é possível. Já não basta o Lula, agora todo mundo junto. Vamos ver o desenrolar disso daí. Mas ela tá falando aí que o voto dela só valeu por Lula. Mas conhecendo esse pessoal, né? É complicado. Só que agora eu quero relembrar umas matérias de alguns dias anteriores. Porque muita gente foi pego de surpresa, tudo. E pra mim, na boa, esse julgamento foi assim, um negócio tão... Como é que eu posso falar sem ofender os ministros do STF? Um negócio assim que não me convenceu muito, sabe? Um negócio assim que eu achei muito estranho, vamos falar assim. Porque você viu, dia 9 de março, o Fachin recém tinha anulado as condenações do Lula e já tinha sido a matéria no Globo que falava o seguinte, ó, fechado em copas, Moro não mostra otimismo com o julgamento de suspeição no STF. E você viu, reservado, o Moro anda mais fechado do que nunca. Segundo pessoas próximas ao juiz, ele não tem mostrado otimismo sobre o julgamento. Moro já sabia o que estava para acontecer. Olha só, quando o caos está para vir, e você sabe assim que é um caos que não tem muito o que fazer, qual é o melhor caminho? Submergir. Porque nessa questão aqui, não é que o Moro, sabe, ele precisa da opinião da mídia para ele não ser preso, algo do gênero. Não, ele já sabia que ali mesmo questão de debate, de opinião pública, o melhor ele ficar caladinho, fugir pela tangente. Ele estava lá. E você vê que o Moro desapareceu. O Moro não posta nada nas redes sociais, o Moro não dá nenhuma entrevista, não aparece nenhuma notícia de Moro no mercado privado, nada. Nada. Será que o Moro já sabia o que estava por vir? E no final da matéria você viu, ó, o ministro Cássio, indicado ao posto por Bolsonaro, pediu vista do processo para proferir seu voto. Ele, porém, pode não ser o fiel da balança. Já falava, olha só, não é ele que vai decidir. Quem é seu fiel da balança? Carmen Lúcia, que já tinha votado contra a suspeição de Moro, deu sinal nessa terça que pode voltar atrás e rever sua posição. No mesmo dia tinha sido outra matéria do Globo que falava: pedido de vista de Cássio Nunes surpreendeu o ministro do Supremo. O pessoal achava que já estava tudo pronto. E aí eu tinha mostrado essa parte daqui, ó. Entretanto, na sessão dessa terça, Carmen Lúcia deu indícios de que poderia mudar de opinião. Em um trecho do voto, Mendes afirmou que a interceptação telefônica de escritório de advocacia era típica de regime autoritário. Ao fundo, ouviu-se a voz da ministra concordando. Gravíssimo. Gravíssimo. Então, aí, ó. Depois que Nunes Marques pediu vista, Carmen Lúcia disse que tinha um voto escrito pronto para ser proferido, mas aguardaria o colega devolver o caso ao plenário da turma. Ou seja, ela estava esperando, né? Vai que o Cássio
Aí que o Cássio vota contra o Moro, eu saio de bonitona, fico do meu lado, sabe, uma defensora da Lava Jato. Ou seja, a ministra está pretendendo votar novamente. Em tese, ela pode apenas repetir o que disse em 2018, mas também tem o direito de mudar o voto. E nos bastidores, integrantes da turma apostam na segunda alternativa. E você junta tudo isso com essa daqui. Lula vai submergir. Matéria do dia 21, poucas horas atrás. Lula decidiu dar uma mergulhada. Pretende evitar entrevistas e participações em eventos nas próximas semanas. Se o jogo tá ganho, você vai fazer o quê? Você vai colocar o time na retranca. Não, tira o atacante, bota mais um zagueiro, vamos ficar aqui, ó. Vamos só segurar o jogo. Vamos evitar entrevista, para evitar qualquer caos. Já sabia do que estava por vir. Aí você viu, ó. Avalia como positivos os petados que lançou sobre Jair Bolsonaro. Quer observar os desdobramentos e evitar banalizar suas aparições. Deve voltar à tona depois da segunda dose e das definições do STF. O STF, né, parece que definiu um pouquinho mais pro Lula. E ainda, outra matéria que eu não coloquei aqui, mas poderia completar o circo inteiro, era que o Lula havia entrado no STF, na sua defesa, pedindo que não fosse o caso dele não fosse levado a plenário, que aceitasse a decisão da segunda turma, que meio que decidiu ontem, né? Será que o Lula já sabia de tudo? Eu não consigo acreditar. O pessoal ainda colocou fotos lá para relembrar que a Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula. Teve gente até que falou o seguinte, investimento de longo prazo. Eu não entendi o que queriam falar com essa frase, mas é tudo muito estranho, né, pessoal? Tudo muito estranho mesmo. Ainda mais quando a gente olha os eventos que vêm acontecendo no momento, as narrativas que estão sendo levantadas contra o presidente. Você percebe que as narrativas da saúde, da pandemia, se intensificaram com a saída do Molusco. Bem que o Disseu falou, né? Vamos tomar o poder, que é diferente de vencer as eleições. O Disseu estava certo sobre isso. E aí, olha só fechando aqui a questão do Supremo, tem mais umas duas notícias que não é muito relativa a julgamento. A gente falar do pronunciamento de Bolsonaro, você vê o Eduardo Matos Alencar, ele fala uma coisa bem interessante sobre o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai pagar até o último centavo por ter legitimado o autoritarismo e reforçado a intocabilidade dos canalhas que agora o estão destruindo. O tenentismo de toga se mostrou tão politicamente idiota quanto o do passado. Moro é mais burro que Prestes. Moro acabou por fomentar toda essa máquina que agora está indo contra ele, né? Quantas postagens o Moro não fez em apoio ao inquérito do fim do mundo? E falando isso daqui, olha só. Agora é vez de Moro e seus amigos. Rosa Weber nega pedido liminar para suspender inquérito do STJ contra Lava Jato. E a priori já tem 6 nomes de procuradores que estão na mira. O Deltan tá lá. O Castelo alguma coisa? Não. Castor alguma coisa. Acho que o Paludo também tá lá. O Janot também tava. E tinha mais 2 pessoas. Complicado, hein? Complicado. E aí, Deltan? Valeu a pena apoiar o STF, o Alexandre de Moraes? Agora virou contra você, hein? Quem que vai te defender agora? Tá vendo a questão da gente seguir a lei? Mas isso aqui às vezes é imoral, não sei o que. É um absurdo, mas pelo menos tá na lei. Dá pra ser previsível. Porque moralidade por moralidade, agora vai falar que isso aqui é imoral? Agora é imoral, né? Quando era contra a direita, vocês batiam palmas. A Rosa Weber negou um pedido de habeas corpus coletivo da Associação Nacional dos Procuradores da República para suspender o inquérito aberto pelo presidente do STJ, Humberto Martins, contra os lavajatistas. Para a ministra, em uma primeira análise, a abertura do inquérito não caracteriza patente constrangimento ilegal cuja gravidade expõe os pacientes ao risco de sofrer, caso não deferida a tutela de urgência, lesão irreparável ou de difícil reparação. Ele escreveu ainda que os alvos do inquérito não estão com sua liberdade em risco, ou seja, não correm perigo de ser presos, por isso não considerou seu caso de determinar a suspensão. Após despacho, proferido na noite, a Rosa Weber enviou o processo para a PGR. Em um outro habeas corpus, o mesmo assunto, a PGR já pediu à ministra a suspensão da investigação. E aí, só para fechar com o STF, com a notícia que eu fiquei muito surpreso, de verdade, ainda estou sem conseguir aqui compreender.
o que foi que aconteceu com o Barroso. Eu acho que o Barroso não leu direito, eu acho que ele se atrapalhou. Eu acho que, na verdade, sabe aquela coisa assim que é sim, não? E aí ele achou que era sim e o sim, na verdade, era não? O Barroso negou um pedido do PT para obrigar Bolsonaro a apoiar Cuba. Eu não acredito. Logo, Barroso, o que foi que aconteceu? Barroso não apoiou o PT, ainda mais para apoiar o regime cubano. Você vê, ó, Barroso negou a liminar do PT para declarar a inconstitucionalidade do voto contrário, dado pelo Brasil sobre a necessidade do término do embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Em novembro de 2019, o Brasil votou durante a Assembleia Geral da ONU pela primeira vez na história a favor do embargo. Trata-se, em princípio, de matéria de política externa típica atribuição do Executivo, de modo que tenham por não demonstrada a plausibilidade do direito alegado. Pô, é função. O governo pode votar não, se eles não quiserem. Inacreditável. Logo Barroso. No entanto, né? Óbvio. Barroso pediu, né, manifestações da AGU e da PGR sobre o assunto. O processo continuará em tramitação. Não negou por completo. Vamos ver o que a AGU e a PGR decidem. O Barroso nunca decepciona, né? Nunca decepciona. Mas tudo bem. E aí agora, vamos falar de um outro tema bem polêmico no dia de ontem. O pronunciamento de Bolsonaro. Mas tá, peraí. O pronunciamento de Bolsonaro... Aqui tem uma foto do Daniel Silveira, deputado. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão entender. Vou mostrar aqui a fala do Daniel para muita gente. Pensei que eu não tinha baixado o vídeo, mas baixei. Olha só. Vou botar só o áudio para vocês, porque acho que o microfone não tá bem configurado. Olha o que o Daniel falou na entrevista de ontem, junto com o Vitor Brown. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, o senhor se incomodou com o fato de ele não ter se manifestado a respeito da prisão do senhor, ou o senhor compreende que ele tenha tomado essa decisão justamente para não criar mais instabilidade? Não, na verdade o presidente Bolsonaro é um amigo muito querido e, claro, assim que eu estava sendo conduzido, eu já sabia, e nós já temos um contato, evidentemente, que ele não iria se manifestar porque há pedidos também, porque isso ia gerar uma animosidade muito maior. O presidente não tem nada a ver com isso, na verdade. Ele está em meio a uma crise de pandemia, sendo acusado de inúmeros fatos que não existem, quer dizer, factoides, né, que não existem, todos tentando incriminá-lo de alguma maneira, tentando buscar um meio de impeachment. Então, não é ele que tem que sair em defesa de uma prisão arbitrária, até porque isso, juridicamente, já daria ali o parâmetro para que ele entrasse com um sistema de freios e contrapeso, né, para poder frear um poder que foi totalmente arbitrário e não respeitou a tripartição do Estado. Então, o presidente fez certo, ele não tem nada a ver com isso, não, ele não me abandonou não, porque temos o nosso contato ainda. Tá aí, né? O próprio Daniel falou isso. Na época que o Daniel foi preso de forma completamente injusta, eu cheguei a falar, várias pessoas também chegaram a comentar nas redes, mas uma grande parte da direita fala, e o Bolsonaro não vai falar nada? Só falar por falar. E a gente vai ganhar o quê em troca? Eu até falar, pessoal, a gente tem que agir de forma mais inteligente. Presidente da República, sabe? A função dele é colocar o país para andar. A função do presidente da República não é fazer a base militante feliz o tempo todo. Principalmente assim, feliz, né? É mostrar resultados. Os resultados que nós queremos. Então o Daniel falou, cara, Bolsonaro tá muito longe de me abandonar. É meu amigo, a gente conversa. Eu já sabia disso. Ele fala, graças a Deus, olha tudo que estão fazendo contra o presidente. É só mais um motivo. E aí eu vejo parte da direita que cobra do Bolsonaro. Eu cheguei a ver um vídeo esses dias do pessoal falando o seguinte: Bolsonaro agora, tô vendo que logo menos ele vai colocar o pé na porta. E quando ele colocar o pé na porta, agora vai ser, sabe, tudo que eles precisam para derrubar o presidente. Eu não entendi por quê. Esse mesmo pessoal que tá reclamando que Bolsonaro pode colocar o pé na porta, era o pessoal que estava pedindo que Bolsonaro colocasse o pé na porta. Muda de discurso como se muda de camisa. Mas o pessoal de direita, eu olhei assim, eu falei, rapaz. E aí eis que tivemos o discurso de Bolsonaro. Não vou passar aqui um discurso, foi de 3 minutos e 40 e poucos segundos, se eu não estou enganado. Falou de forma bem calma. Bolsonaro não sabe, né? Ele não tem assim o jeitinho das expressões faciais. Você vê que ele não tá feliz. Isso é óbvio. Você via lá, principalmente quando é assim, o gravado, ele é bem robô assim. Ele não é, ele é um cara simples. Tá lá, sabe? Só não vê quem não quer.
É um homem simples, tava lá, bateu em vários pontos. O que foi a síntese do discurso de Bolsonaro? Ele primeiro começa falando de todos os problemas. Começa falando, cara, é uma lástima, sabe? As vidas crescendo perdidas. Só se lamentou, sabe? Falou que é complicado, entende os problemas, entende que tem agora uma nova variante, entende que as pessoas querem se imunizar. E aí frisa que o Brasil está na 5ª posição dos países, né, em todos os países do mundo que mais vacinaram. 5ª posição. Destaque no mundo. Na frente da Europa. O único país europeu na frente do Brasil é a Inglaterra. Só tem Inglaterra, Índia, os chefes do Dória e os Estados Unidos na frente. 4 países. Todos os outros o Brasil está na frente. Falou isso, desmentiu algumas coisas. Pô, eles estão mentindo quando eles falaram que eu nunca apoiei. Olha lá em julho isso, olha aquilo outro. Fez um pronunciamento? Não. Foi como o Daniel falou, cara. Ele falar e agradar muito o pessoal da direita. É muito. Isso aí, Bolsonaro defendeu o Daniel, tá? E aí agora? Agora a STF vai falar, o Bolsonaro tá interferindo no STF. O discurso de Bolsonaro ontem, acho que algumas pessoas conseguiram entender isso de forma mais fácil, é para o povo brasileiro, num contexto geral. Não é o povo brasileiro que acompanha a política diariamente. Não é o povo que acompanha, sabe, Twitter, Facebook, Instagram, tá aqui no YouTube. Ele fez pro pessoal. Gente, tem muito... Eu conheço pessoas que votaram em Bolsonaro. Não se classificam como esquerda, mas que estão, meu Deus, estão apavoradas. Estão apavoradas achando que precisa sair, sabe, a todo custo ser vacinado, imunizado, porque estão com muito medo. E acham que Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro. E falam, cara, não foi isso aqui não, cara. Olha isso daqui. Esse vídeo que tu tá me mandando tá com a fala cortada de Bolsonaro. Olha a fala na íntegra. Olha a fala na íntegra. As pessoas param e olham. Então Bolsonaro fez o discurso nesse tom, para levar esperança para as pessoas, falar várias coisas. Para não falar que não teria que corrigir algumas coisinhas, eu acho que Bolsonaro poderia ter feito esse discurso, sei lá, um mês antes. Ele poderia também ter abordado sobre o auxílio emergencial, porque tem muita gente, sabe, sem ter um único real para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Não é para comprar carne, comprar arroz e feijão. Só falar disso daí e fechou. Fechou de forma serena e direta. Tem muita gente, pô, mas ele não falou dos lockdowns, disso, daquilo, outro. Gente, Bolsonaro tá falando disso o tempo todo. Ele fala na TV sobre a minha concepção também. É a minha, eu posso estar bastante errado. Mas, ao meu ver, se ele fosse lá falar que os governadores estão fazendo, que os prefeitos estão fazendo, sendo que hoje Bolsonaro já havia marcado a reunião com o chefe de outros poderes. Pô, aí, pô, Bolsonaro, você ontem ataca governadores e prefeitos e agora quer fazer reunião com a gente? Eu acho que assim, pode não ter sido o melhor discurso do mundo, mas eu acho que teve assim um certo objetivo. Tudo dá pra ser melhor na vida, tudo dá pra ser melhor na vida. E aí você vê, ó, as reações de algumas pessoas em relação ao discurso de Bolsonaro. Você vê, ó, o Alessandro decepcionado com Jair Bolsonaro, que só falou dos imunizantes e não de intervenção militar. Aí ele fala assim, ô amigo, das duas uma. Ou você não entende nada de política, ou você caiu na ladainha da esquerda, que desde antes da eleição já chamava Bolsonaro de ditador, fora que o pronunciamento foi gravado. Fora o fato de que, se um dia rolar uma intervenção, o primeiro a cair será justamente Bolsonaro e o Mourão. E até onde sabemos, não tem nenhum nome nas Forças Armadas disposto a dar cara. O André Posciunga, nosso secretário de Fomento à Cultura, disse, ó, o presidente está fazendo tudo ao seu alcance para salvar vidas, que hoje estão ameaçadas pelo vírus e pela destruição econômica dos meios de sobrevivência. É um herói lutando nas duas frentes dessa guerra infame. O Constantino, que ainda chegou assim, deu uma cutucadinha em Bolsonaro, mas vou mostrar só o comentário positivo dele. Foi uma fala objetiva, prestando contas das ações do governo, desmentindo algumas fake news, num tom mais sereno. Bolsonaro poderia ter adotado essa postura desde o começo. A mídia oportunista continuaria catando pelo em ovo e inventando, mas ele teria dado menos munição à toa. Uma boa. A situação tá crítica, a Bolsonaro tem que falar alguma coisa. Tudo lá. Você vê, ó, independente no final das contas do que Bolsonaro falar, ainda assim vai ter a mídia, ó. País agiliza liberação de compra de mais imunizantes. Não foi para o país, né? Bolsonaro, junto com toda a equipe do governo. Nada de bom parece que pode ter o nome de Bolsonaro ou o nome do governo Bolsonaro.
O tenente Mozart Aragão diz, ó, o deprimente dilema de alguns jornais quando precisa citar uma ação positiva do governo Bolsonaro. Olha isso daqui. Isso daqui que me incomodou. Pra mim, isso daqui foi a coisa que mais me incomodou sobre o discurso do Bolsonaro. Isso aqui eu nem cheguei a comentar no Twitter, porque isso aqui ia ter muito burburinho e exigiria um comentário maior. A Vera Magalhães soltou um artigo ontem, às 8h09, pelo menos 20 minutos antes do pronunciamento de Bolsonaro, e ela já sabia tudo que estava contido no pronunciamento. Ela sabia que ele ia falar da variante, ele sabia que ele ia defender os imunizantes, sabia que Bolsonaro ia pedir por união, sabia que de tudo que ele ia falar, na ordem que ele ia falar. Quem vazou para Vera Magalhães? Isso me preocupa demais. Alguém no governo está vazando informações para a funcionária do João Dória, Vera Magalhães, para publicar em artigo no Globo, já com a contra-narrativa do pronunciamento que nem havia sido feito. Mais uma vez, quem é que está vazando material para Globo? Vazaram a Ludmilla lá, que poderia ser ministra da Saúde no final de semana, e agora vazaram o depoimento de Bolsonaro. O depoimento não, né? O pronunciamento. Cara, quem precisa, né, de inimigos quando gente dentro do Planalto já tá sabendo o conteúdo e ainda avisa pra Vera Magalhães. É difícil, viu? É por isso que, cara, que eu tento ajudar. Olha a dificuldade que Bolsonaro passa todo santo dia. Nem dentro do governo o cara tem paz. Tem alguém que tá vazando informação. Vazando informação pra Vera Magalhães. Você entende a gravidade disso? Funcionária do João Dória. Do Roda Viva. Ai. E aí, você vê, ó, Bolsonaro tá dedicado a derrubar a narrativa. A gente tá num conflito sério de narrativa. Diversas pessoas estão caindo em mentiras. Falas recortadas do presidente. Você vê, ó, tá lá, ó, palavras sobre o lockdown. Emissário da MS, David Nabarro. Era aqui, na verdade, Bolsonaro falando, eu sou contra essas medidas de fechar tudo, não tem como fechar tudo. Porque tem gente que, mas Bolsonaro não fala nada dos policiais, não fala nada disso. Gente, ele fala isso todo santo dia. Sabe? Falar coisa. E é só dar pano pra manga uma mídia que só faz criticar o presidente. Ainda que trouxe aqui, ó, nunca divulgamos pro lockdown nacional. Todo mundo sabe o que Bolsonaro pensa. Você vê, ó, temos dois problemas graves. A questão da pandemia e a questão do desemprego. Ainda postando de novo mais uma vez, você vê, ó, o Brasil está em 5º lugar, atrás apenas de Estados Unidos, chefes do Dória, Índia e Inglaterra. Onde está a Alemanha aqui, ó? Olha a França, olha a Itália, olha a Espanha, Polônia, olha o Canadá, super desenvolvido. A Austrália nem aqui tá. A Austrália não aplicou nem 1 milhão de doses ainda. Nem 1 milhão de doses. E a gente tá num período, gente, que isso daqui não vai se resolver assim do dia pra noite também. Porque achar 100 milhões de doses não é assim, um piscar de dedos, um estalar de dedos. Não tem. Não tem. Vocês percebem que nesse momento que o mundo tá todo mundo assim, sabe, numa tensão gigante. A mídia querendo derrubar os governos tentando salvar o povo. Só quem tá dando risada são os laboratórios que vendem os produtos. Os laboratórios estão dando risada. Tem mais demanda do que oferta. Não, é isso, desculpa, é o contrário. Tem mais oferta do que a demanda. Não é o contrário mesmo. E, não estão conseguindo ofertar tudo, é muita gente querendo demanda por todos os lados. Vai demorar mais um tempo. Mas graças a Deus, o Brasil produz aqui, dentro do próprio país. Tem pelo menos 2 centros aí que produzem. Mas ainda vai demorar certo tempo. Vai demorar um tempo. E o problema é, e até lá vai acontecer o quê? Vão fazer de tudo para derrubar o governo? Vai ter algum esforço conjunto? Você vê a oposição ontem. Tanto faz como tanto fez. São inúmeros argumentos vazios. É só adjetivação. Olha o Guga Chakra. Um mentiroso compulsivo. Qual foi a mentira que ele disse? Qual foi a mentira? 3.251 óbitos nas últimas 24 horas. E tem gente que acha que o debate é onde disputar o Campeonato Paulista. Só faltava falar com o Bolsonaro também. Ele sempre fala. Aí tá o Rodolfo Rodrigues, ó. Não há pronunciamento que repare a perda de 300 mil famílias. Não, realmente não tem. Não, a mentira é quem conforta as famílias. Tá falando que o Bolsonaro mentiu? Mentiu onde? Os imunizantes que estão disponíveis foram viabilizados com o esforço do povo, das famílias e do Congresso da Ciência. Nunca é do presidente. Nunca. A máxima é CPI da saúde tem que ser instalada urgente.
capitalizando em cima de óbitos, pegando a dor das famílias para fazer uma movimentação política contra o governo. Tabata Amaral: vi o pronunciamento do presidente, confesso que já nem sei mais o que pensar. Alguém consegue me explicar o que é que como é que Bolsonaro mente tão descaradamente sobre absolutamente tudo sem causar uma revolta? Mentiu sobre o quê? Sobre o quê? Vocês distorcem as falas, pegam falas picotadas e quer chamar o cara de mentiroso. Olha, o pessoal é muito baixo. Aí tá lá o Felipe Neto, ó. Bolsonaro mente sobre ações do governo. Tudo é mentira. Em pronunciamento, Bolsonaro mente sobre ações do governo. Tudo mente. Tudo mente. Nada que Bolsonaro falar é mentira, né? É verdade. Aí vem o Dória, ó. Sobre o pronunciamento de Bolsonaro, faltou vergonha e faltou verdade. Verdade? Onde é que faltou? Onde? Você vê, não tem um único ponto falando, não, isso daqui Bolsonaro errou, ele falou isso, mas na verdade foi isso que aconteceu. Não fala, não tem. Ó, Mael, Bolsonaro na TV nitidamente acuado, obrigado a falar dos imunizantes, mas não tratou da falta de oxigênio. Não tratou como? Mostrei pra vocês, eu já mostrei pra vocês, acho que no vídeo de ontem e de anteontem, as tratativas do governo em relação ao oxigênio. Sabe, é só mentiras o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não serei eu que irei criar ainda mais problemas para Bolsonaro. E você vê, ó, onde estava o Dória? Na CNN Internacional, mentindo sobre Bolsonaro, falando que era um líder psicopata. E não acontece nada. Vendendo a imagem, destruindo a imagem do Brasil no exterior. O Dória está destruindo a imagem do Brasil no exterior. É só isso que ele faz. Só isso que ele faz. Agora, do estado dele, ele não toma conta. São Paulo bate recorde e registra mais de 1.000 óbitos em um único dia. O pessoal mostrar no gráfico que está na frente de... parece que está no primeiro lugar mundial. Dados foram divulgados na manhã dessa terça. Máximo anterior era de 679, registrado em 16 de março. Aí o Carluxo diz, ó, lockdown radical está dando certo? Tá dando certo fechar todo mundo em casa? Destruição de vidas, empregos e controle absoluto da sociedade, como todos já sabem com as experiências em outras cidades, estados e países. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual o intuito de tais medidas. E o Dória tanto sabe que ele vai fazer o quê? Comitê vê colapso em São Paulo e propõe mais 15 dias de fase emergencial. Nome bonitinho, né? É um estado de sítio nível avançado. Dória vai colocar mais 15 dias. Mais 15 dias. Ainda, assim, ó, tem gente... O Dória deve ter feito a pergunta. Vem cá, ainda tem alguém empregado em São Paulo? Tem. Não acredito. Peraí, ainda tem algum pai conseguindo colocar comida no prato do filho? Tem. Não, então fecha São Paulo aí. Enquanto as crianças não passarem fome, a gente vai deixar tudo fechado. O Dória tá basicamente isso. Porque não é essencial. Não é essencial. Sabe? Não é essencial. Você deve lembrar, né, que o Dória, há um tempo atrás, ele inclusive tinha lá um projeto de fornecer para o povo ração humana. Esse é o João Dória, né, o grande humanista. Aí você vê, a oficina de contingência enviou hoje a João Dória a proposta de estender a fase emergencial por mais 15 dias. Para os integrantes do comitê, o sistema de saúde paulista chegou ao colapso na semana passada. E é fundamental que as medidas de restrição tenham duração mínima de um mês. Não é 15 dias, mais um mês. Quer dizer, no total um mês, né? Que foram 15 dias mais 15. O governador havia anunciado que as restrições da fase emergencial durariam até dia 30 de março, mas deixou claro que havia a possibilidade de estendê-la. Eu já vou fazer uma previsão. Quando chegar no meio de abril, ele vai estender de novo, porque foi isso que o Dória fez no ano passado inteiro. Não vai reabrir São Paulo. Só vai reabrir, sei lá, na época da campanha. Se depender do Dória, todos vocês perderão seus empregos, quem mora em São Paulo. E aí, você vê, né? A mídia brasileira adora culpar Bolsonaro. Agora, na Alemanha, está estendendo o lockdown para conter terceira onda. Um país rico, desenvolvido, de primeiro mundo. Mais um lockdown. A culpa é de Bolsonaro também? A culpa é de Bolsonaro? A Europa? O pessoal fala, não, eles são mais educados que a gente, eles são mais isso. Mais um lockdown. Terceira onda. Esse é o grande exemplo, né? Só o Brasil que não presta. Só o Brasil que não presta. Todo país é maravilhoso, menos o Brasil. Menos o Brasil. Você vê, ó, com quarentenas parciais ou totais dos principais países, Europa se fecha pela terceira vez. Mas o problema é só Bolsonaro. O problema é só Bolsonaro.
E você vê, reclamam que Bolsonaro não adquiriu imunizante para a população. Até o momento, 4,5% da população da União Europeia receberam as 2 doses. O percentual daqueles que tomaram menos uma dose é de 10,4%. Esse é o grande exemplo, né? Esse é o grande exemplo. Parabéns. Mas só o Brasil que não presta. Só o Brasil que não presta, né? E aí, só para aqui já na reta final do vídeo, mostrando, né? A Associação Médica, não é o CFM, é uma associação, um sindicato, defende o banimento dos remédios polêmicos. Vai olhar depois quem são os médicos que defendem isso daí. Ao mesmo passo também, isso aqui, eu nem lembrar que disse aqui no vídeo, isso aqui tá pra vocês verem, né? Aumenta a pressão sobre o Congresso por ações urgentes e concretas na pandemia. Teve aí uma reunião com vários empresários de peso, e chamaram lá o Lírio e o Pacheco para conversar. O principal ponto da pauta deles lá é o seguinte, era permitir que as empresas privadas também pudessem comprar os imunizantes. Não, a gente não quer passar na frente, só quer ajudar para comprar logo para o Brasil poder voltar. Tá todo mundo muito preocupado. E percebe o seguinte, ó, ainda que tenha muita zoada, a zoada é sempre a mesma, é só criticando o Bolsonaro, são várias matérias disso ao longo do dia. Mas não tá assim, a gente não tá num período de várias coisas acontecendo. E eu aprendi uma máxima nesse tempo aqui que a gente tá, sei lá, né? Hoje é o episódio 521, se eu não tô enganado. Eu aprendi uma máxima que é o seguinte, quando o cenário tá muito calmo, tipo assim, tá tenso, mas não tem fatos acontecendo ao mesmo tempo. Quando você tá meio parado, sabe, tá uma tempestade no meio do mar, tá parado, tá todo mundo parado no mesmo lugar, os bastidores tá todo mundo se movimentando. E é o que eu tenho escutado, é que tem muita coisa aí acontecendo, sabe, debaixo dos holofotes. E aí você vê, o pessoal tá aí, tá tendo reunião, isso daqui tem muita força, né? É um grupo de empresários aí com muito dinheiro lá, principalmente o pessoal de São Paulo. Você vê, ó, o Trabuco do Bradesco, Abílio Diniz, Flávio Rocha da Riachuelo, tudo bilionário, e tá colocando pressão. E a força desse pessoal, né, é a força do lobby. Manda muito. Espero mesmo que o Pacheco e o Lira, sabe, estejam alinhados com o presidente em suas tratativas. Espero aí que ninguém queira colocar a bola nas costas, que é tudo que a gente não precisa nesse momento. E a outra questão que a gente comentou no vídeo de ontem, que tá tenso pro governo também, eu falei que eu não queria ser Bolsonaro, é sobre a sucessão do Ministério da Saúde. Bolsonaro já impulsou o Marcelo Queiroga, já saiu em uma edição extra do Diário Oficial da União, o que significa que o Pazuello não é mais ministro, não tem mais foro privilegiado. Só quero mostrar para vocês a manchete da Veja. Blindar Pazuello é escárnio com os óbitos da pandemia, diz senador petista. Tradução. A gente quer pegar Pazuello a todo custo. Ai de Bolsonaro que faça alguma coisa, sabe, que mantenha Pazuello com foro. A gente vai derrubar ele na primeira instância, vai ir com tudo. E não é difícil, né, achar um juiz de esquerda no Brasil. A situação do Pazuello tá tensa. E você vê, ó, mal sentou na cadeira o Queiroga, o Marcelo Freixo já fez aí uma convocação que vai depender do aval do plenário da Câmara para o Queiroga prestar esclarecimentos, o que é que ele vai fazer, sabe quais são os planos dele, e já é para criar problemas dentro do Ministério da Saúde. O cara nem chegou, já vai criar o caos. Freixo alegou que Queiroga, logo após ser anunciado para o cargo, declarou publicamente que pretende dar continuidade às políticas desastrosas até aqui desenvolvidas por Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello. Diante disso, e do agravamento acelerado da crise sanitária, é urgente que o novo ministro esclareça ao Congresso Nacional quais são os seus planos para enfrentar a pandemia. Até parece que o sentimento dele é nobre, né, do Freixo. E aí, enquanto isso, vocês, o povo, estão continuando aí, né, nas ruas, protestando contra as medidas que estão sendo implementadas nas cidades. Foi a vez aqui, ó, em Canela e Gramado, no Rio Grande do Sul. População tomando as ruas, fazendo buzinaços com faixas, falando: nós queremos trabalhar, nós precisamos trabalhar, o povo não aguenta mais. Aqui foi um caso em Juiz de Fora, não vou passar o áudio não, tipo assim, a polícia saiu desmoralizada. Gente, polícia desmoralizada, vocês acreditam nisso? Quem mais defendia a polícia era o pessoal da direita.
A polícia está conseguindo ser desmoralizada. As pessoas estão começando a tomar raiva da polícia. Quem mais vai gostar disso daí, né? O pessoal do PCC, do Comando Vermelho. Ordem ilegal não se cumpre. O lado bom da polícia, que dizem ser a maioria, e eu acredito, também precisa, sabe, agir, colocar pressão, sabe, no alto comando, falar com os deputados que representam a polícia. Vocês estão, sabe, perdendo todo o apoio popular. Depois, quando a esquerda entrar com alguma medida contra a polícia, não adianta querer cobrar do povo apoio. Pô, o povo apoia a gente aqui, a esquerda quer tirar isso aqui, aquilo outro. O povo vai cruzar os braços. A polícia não pode ficar refém dos governadores. E aí você vê, ó, aqui no Rio de Janeiro, uma senhora estava caminhando sozinha na praia, foi presa. Presa. Porque estava caminhando na praia. E não pode. Mas depois, não, isso aqui, só estávamos cumprindo ordens. Prendendo uma senhora. Uma senhora mesmo. E você vê, a gente fecha essa matéria aqui, a matéria para fechar o vídeo para vocês verem. Não está suficiente prender, porque prende, passa um tempo, solta. Rio de Janeiro está prevendo aí, olha só, novo decreto do Rio prevê até prisão para quem desrespeitar as restrições. Aqueles que não seguirem determinações estabelecidas pela prefeitura poderá ser preso por até 1 ano ou receber multa de R$ 562,42. 1 ano de cadeia. Você vê, os presos estão sendo soltos e quem está tentando sobreviver está sendo preso por 1 ano. Às vezes pode ser até bom, né? Às vezes o cara tá assim, pô, tô desempregado, não tenho dinheiro para comer, eu vou ser preso, pelo menos vou receber comida na cadeia. Não preciso pagar aluguel. Você vê, o Rio de Janeiro, novo decreto da Eduardo Paes prevê prisão a quem não respeitar as restrições impostas. Perguntar não ofende. Vão prender os trabalhadores e depois mandar soltar ou mandar para prisão domiciliar para diminuir o risco de contágio nas cadeias? Vai faltar tornozeleira, né? Porque o quantidade de gente que precisa trabalhar para sobreviver não tá no gibi. E com isso ficamos por aqui. E mais uma vez eu quero pedir a seu apoio, sabe? Em relação ao governo. O momento não tá dos melhores. Você vê que deu uma certa baixada na temperatura. Não dá também para se enganar. No dia de ontem eu recebi vídeos de pessoas mostrando que teve panelaço até forte em alguns locais. Está crescendo aí, né? As críticas. Desde que Lula saiu, as críticas vêm se intensificando, mas tem nada de errado aqui, né? Mas, gente, é momento de apoiar o governo. Momento de apoiar. Tem muita gente jogando pedra, fazendo piadinha contra o governo, tentando desestimular outras pessoas. E eu acho que tá bem claro que eu acho que Bolsonaro é o único político no Brasil, pode ter todos os seus defeitos, mas que ainda tá do lado do povo. Eu acho que... Vocês acham mesmo que se não fosse até o Mourão, no dia seguinte, não era lockdown nacional? Lockdown nacional? E aí se lembra que acho que foi a Cátia Abreu que pediu que o Bolsonaro colocasse o exército nas ruas? E aí o exército ia ser usado para certificar que você estaria preso em casa. Eu acho que é momento de apoiar o governo. E a tensão vai ficar por mais um tempo, as narrativas continuarão. E é hora da direita mostrar, né, que realmente apoia o presidente. O professor Olavo, logo quando Bolsonaro se elegeu, ele falou: a maior malvadeza que a direita fez foi colocar o presidente, foi colocar Bolsonaro na presidência sem dar para ele uma base de militância para ajudá-lo. Entregaram Bolsonaro aos leões. Agora não é hora de abandonar não, viu? Agora não é hora de abandonar não. Fica ligado, fica ligeiro. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, galera.